Oi, pessoal, meu nome é Célia Lima e eu estou aqui hoje para falar de começos. Para a gente falar de começos, a gente tem que falar das coisas que terminam, das coisas que ficam para trás. E são várias as situações da vida da gente que a gente começa ou recomeça, mas para isso tem que abrir espaço para as coisas poderem acontecer. Quando a gente nasce com uma caixinha. E nessa caixinha, lá no meio dela, no centro dela, tem um pontinho. Esse pontinho é a nossa essência. Ao longo da vida, principalmente logo depois do nascimento, primeira infância, até chegar ali perto da adolescência, essa caixinha ela está vazia, né, e ela vai sendo preenchida com as informações dos pais, das mães, com as crenças da família da gente, com as crenças da sociedade, com informações religiosas. Toda essa caixinha ela vai sendo preenchida com uma porção de coisas que vão norteando a vida da gente, com uma porção de informações que vão norteando a vida da gente. Nem sempre, ao longo da nossa trajetória, a gente fica confortável com as coisas que a gente faz. Quantas vezes, né, você já não pensou, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Eu não estou confortável agindo de determinada forma. E parece que não existe outro jeito de agir, porque foi assim que você viu a vida toda, porque foi assim que você agiu o tempo todo, e num determinado momento você começa a se dar conta de que aquilo não te deixa confortável. O que eu faço, né, com essa informação? Nós vamos conversar a respeito de desapego. Como é que a gente faz para se desapegar de determinados sentimentos, de determinadas formas de viver que não deixam de verdade a gente confortável dentro da gente mesmo? Você percebe numa crise de ciúme todo o desenrolar desse sentimento do ciúme, ele não traz nada de produtivo, ele não traz nada de bom para a sua vida. E, no entanto, você continua, não muda. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vi, né? Muitas vezes a gente cresce num lar onde os pais são ciumentos, onde existe um monte de briga, né, entre o casal. E aí você cresce com aquela crença que está lá dentro da sua caixinha de que relacionar-se é isso. É manifestar ciúme o tempo todo, é brigar, né? Ou inveja. Querer sempre aquilo que não é teu, né? Achar que o do outro é sempre mais bacana, achar que o do outro é sempre mais... Olhar para o outro, né? Fofoca. Fazer fofoca. A fofoca sem compromisso, até que tudo bem, né? Mas aquela fofoca, a fofoca, por trás da fofoca tem um sentimento de inveja muito grande, né? E, no entanto, isso te traz consequências, mas, no entanto, quando você se dá conta, você está lá de novo fazendo a fofoca. A gente vai agindo de determinadas formas que não são confortáveis e a gente pensa que não sabe fazer de outra forma. Por quê? Porque toda a informação de como é que nós vamos agir, como é que nós vamos proceder, até mesmo os nossos sentimentos, né? Quando a gente fica cultivando a mágoa, cultivando raiva, se identificando com esse tipo de sentimento que traz a gente para baixo, que coloca... E, no entanto, parece que se eu abrir mão desse sentimento, alguma coisa vai ficar um vazio aqui dentro de mim, eu não sei o que eu vou fazer. Né? Porque eu estou tão acostumado, eu estou tão habituado a viver dentro da mágoa, a viver dentro da raiva, com essa coisa de autopiedade, né? Autocomiseração, o tempo todo nesse conflito, nessa distância daquilo que você verdadeiramente é, né, que você não abre mão, você não deixa essas coisas irem embora. Quando a gente está pouquinha coisa mais maduro, a gente começa a perceber que é possível fazer as coisas de uma forma diferente, quando a gente começa a perceber que os nossos verdadeiros sentimentos, eles
não combinam com as nossas atitudes, né? É um momento bacana da gente começar a tirar de dentro da caixinha, a identificar e tirar de dentro da caixinha aquilo que não te pertence de fato. Né? Mas espera um pouquinho, quem acredita nisso é a minha mãe, não sou eu. Né? Quem acredita que a cada passo que eu dou na rua eu estou correndo um risco, então eu vivo com medo de tudo, sempre achando que tem alguma coisa ruim pronta para me acontecer, não sou eu, porque não é assim que eu sinto. Né? Então eu vou me livrar desta crença de que o mundo é um perigo, de que a vida é perigosa e etc., com a consciência de como foi que ela foi parar lá dentro. Né? Então, espera um pouquinho. Quantas e quantas vezes, né, a gente fala assim, quando eu crescer, eu não quero ser, quando eu for adulta, tomar conta da minha vida, eu não quero ser como a minha mãe. Eu não quero ser como o meu pai, agressivo daquele jeito. E a gente olha para a gente mesmo e se dá conta de que a gente está fazendo exatamente como a mãe fazia, exatamente como o pai fazia. Por que a gente não consegue se libertar disso? Né? Então, quando a gente começa a se questionar um pouquinho e perceber que aquele jeito de agir, aquele jeito de estar na vida não te pertence, pertence a preceitos, dogmas religiosos com os quais você que já não conversam mais com você, que não combinam mais com o seu jeito de estar na vida, né? Aí a gente começa a poder mexer nessa caixinha e ir tirando de lá de dentro aquilo que de fato não é teu. Então, isso aqui é da minha mãe, não está bom, isso daqui é do meu pai, também não está bom, isso daqui é da minha mãe, mas espera um pouquinho, com isso daqui eu me identifico, né? Com ser generoso eu me identifico, por exemplo, né? Uma característica de alguém que está próximo de você, enfim. Mas aí você vai tirando essas coisas com as quais você não concorda mais, que não combinam mais com o seu jeito de ser, e chega uma hora você fala, caramba, minha caixinha está ficando vazia, né? Sobrou um pouquinho de coisa lá, quem sou eu, afinal? Acontece que quando a sua caixinha está ficando vazia, você abriu uma porção de espaço ali dentro para que aquele pontinho que a gente falou no começo, que é a sua essência, pudesse ocupar esse espaço. Então, é nesse momento que a gente começa a perceber quem a gente é. Né? E eu sou essa essência, e é uma descoberta, é uma surpresa para a gente também. Quando a gente começa a se colocar em determinadas situações, fazer de você mesmo seu próprio laboratório, né? Se colocar em situações até para ver como é que você se sai, você vai se reconhecendo. Poxa, o meu jeito é esse daqui. Eu não fico aborrecido quando alguém brinca comigo. Né? É a minha mãe que fica aborrecida quando alguém brinca com ela. Né? São essas questões que a gente deve se ater na hora de começar a pensar em abrir mão, se desapegar dessas coisas emocionais mesmo que não pertencem a gente. Gente, o processo da gente se desapegar de sentimentos delicados, dessas crenças todas que a gente vai acumulando ao longo da vida, pode ser muito doloroso ou pode ser muito suave. Vamos tomar como exemplo o que a gente faz quando termina um ano, quando começa outro ano. Né? Muitas pessoas resolvem, perto do final do ano, fazer aquela limpeza gigante no guarda-roupa. Eu acho bacana a gente falar nisso, porque isso é uma coisa que praticamente todo mundo faz, e muitas pessoas têm uma baita dificuldade de se livrar daquela peça de roupa que não usa há 30 anos e a peça continua lá. Tudo bem, existe uma ou outra coisinha que a gente quer guardar de recordação e tudo mais. Mas a pessoa continua comprando e não se desfaz, continua comprando e não se desfaz. Um exercício muito legal que a gente pode fazer, quando precisa de fato abrir espaço, né, no guarda-roupa, precisa se desfazer, tem essa consciência, caramba, eu podia doar para uma instituição de caridade, eu podia levar para um brechó, enfim, todo mundo quer fazer, mas não é todo mundo que consegue fazer. É pegar a peça de roupa, fazer isso, tirar um dia inteiro mesmo, né, e fazer como um ritual de despedida.
Pega a roupa, se lembra em que ocasião que você comprou, em que ocasião você ganhou, de quem você ganhou. Deixa passar pela sua memória as vezes em que você usou essa roupa, o significado que ela tem. E nesse processo de despedida, vem junto um processo de agradecimento também, né? A gratidão por tudo o que você viveu com aquela peça, aqueles momentos, a gratidão pela pessoa que te deu. E coloca a roupa do lado. E coloca a roupa do lado. É claro que a roupa, no final das contas, é uma simbologia, né, daquilo que você está deixando para trás. Você está deixando para trás uma fase da sua vida. Algo que aconteceu, algo que foi bacana e que está ficando no lugar dele, no passado, para que se abra um espaço para que novas coisas possam acontecer na vida da gente. Da mesma forma como a gente faz isso com as roupas, a gente também pode fazer com os sentimentos ou com o nosso modo de viver. Por que eu não quero mais carregar para mim as mágoas? Tenta se lembrar como é que ela foi parar ali dentro de você. Por que eu não quero carregar as raivas? Por que eu não quero carregar o ciúme? Porque são coisas que não fazem bem para você. Então é legal deixar isso no passado. Se a gente imagina que a vida da gente é um livro, tomar o ano como período é uma coisa bem bacana, é bem interessante. Um ano é um capítulo, né? E a hora que esse ano termina, você vira a página e tem lá um monte de página em branco para a gente poder escrever e para a gente poder completar. O que eu vou fazer com o meu ano se eu trago para ele uma série de sentimentos, uma série de coisas que estão pesando? O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer esse exercício de deixar no ano anterior tudo aquilo que não foi bom para mim. Eu vou trazer toda a experiência que eu adquiri. Então, assim, o desapegar-se de sentimentos, desapegar-se de manias, desapegar-se de vícios, desapegar-se de tudo aquilo que não combina com aquilo que a gente passa a identificar que é a nossa verdadeira essência, né? Só pode ser alguma coisa muito legal e muito saudável para a vida da gente. Todas as vezes que a gente fica desconfortável com alguma coisa que a gente faz, significa que a gente está se afastando de quem a gente verdadeiramente é. A caixinha, ela pode ficar plena do que é você. A gente não precisa ter medo de deixar para trás uma porção de traços da educação da gente, da educação que a gente teve, ainda que com toda a mais incrível boa intenção dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, muitas coisas não combinam com aquilo que você percebeu que você verdadeiramente é. Não precisa ter dor. Na verdade, o que precisa ter é consciência. Quanto mais consciência você tem daquilo que não te pertence, mais fácil fica você se desapegar do que não é seu e acolher aquilo que você vem descobrindo como sendo seu. Quando a gente vai ouvindo a respeito das coisas que a gente pode fazer, porque afinal nós estamos num universo infinito, né, de possibilidades, vai identificando algumas coisas que a gente quer, das quais a gente quer se libertar, se desapegar, abrir mão. A gente pensa também, puxa, mas como será que eu posso fazer isso? Né? Como é que é possível? Então, assim, não existe uma receita pronta. Claro, cada pessoa é uma pessoa, cada um vive os seus processos de uma forma muito particular. Muitas e muitas vezes, quando a gente
quando a gente descobre vamos chamar de defeito, um defeito, alguma característica que a gente tem e que não está feliz com ela, essa característica não deixa a gente confortável dentro da gente mesmo, existe uma tendência na gente partir para o extremo oposto, né? Então, eu sou uma pessoa muito falante, eu vou deixar de ser muito falante e fico mudo, não falo nada mais, fico quieta. É claro que, se por um lado esse extremo aqui te trazia um prejuízo, o outro extremo também vai trazer, né? E é assim com falar, é assim com sair demais. Eu sou muito baladeiro, saio demais da conta e eu preciso parar de sair. Aí para completamente de sair. Quando a gente parte para o outro extremo, a gente percebe que nenhum extremo é legal e devagarinho a gente vai voltando e buscando ali o caminho do meio. A qualidade de energia que esse ano traz para a gente vai falar justamente do tipo de impulso, da forma como a gente vai navegar sobre essas mudanças. O reconhecimento daquilo que já não pertence mais ao nosso universo consciente, aquilo que a gente conseguiu detectar que não cabe mais na caixinha, né? E como é que nós vamos fazer para abrir mão daquilo que a gente identificou que não é mais útil na vida da gente, né? E abraçar, que caminho percorrer para abraçar esse novo apelo, né? Então, assim, coragem. Da onde é que nós vamos tirar a coragem para poder ir atrás daquilo que de fato é da gente? Como é que nós vamos fazer para abrir mão, imaginando que isso é só uma decisão da mente consciente? Não é exatamente assim, né? Você abre mão depois que você para, depois que você reflete, depois que você seleciona aquilo que você não deseja mais para você e para a sua vida. E é claro que isso enche a gente de temores. A gente tem medo de abrir mão das coisas. A gente passa uma vida toda acostumado a viver daquela forma, e mesmo que a gente saiba que o resultado ali no fim da linha é negativo, você sabe o que é, do que se trata aquele resultado. Então, assim, inovar, fazer diferente é algo que traz, sim, alguns medos. Porque o resultado você não conhece qual é, você não sabe qual é. Né? Quando você faz sempre igual, eu costumo dizer assim, se você pergunta quanto é que é 2 mais 2, a resposta vai ser 4. Se você perguntar de novo, vai ser 4 de novo. E assim, se você ficar infinitamente perguntando quanto é 2 mais 2, a resposta vai ser sempre a mesma. Qual é o único jeito que tem da resposta não ser 4? É você fazendo outra pergunta. Então, assim, quando você se posiciona diante da vida de uma maneira diferente daquela que você vinha se posicionando o tempo todo, o resultado, é claro que vai ser diferente. A resposta vai ser outra. Então, assim, abrir mão do medo, primeiro reconhecer o medo. Eu tenho medo de deixar aquele meu comportamento já tão conhecido, eu tenho medo de deixar ele de lado, porque eu não sei o que vai acontecer. Por outro lado, o chamado dessa qualidade de energia para esse ano, ele é muito contundente, não adianta a gente querer fugir disso. Então, o melhor que a gente pode fazer é trabalhar mesmo com a consciência. Gente, brigar com o tempo que passa só pode causar dor. Quando a gente briga com tudo aquilo que é inevitável, a gente entra num processo de ansiedade, num desgaste, num sofrimento emocional completamente fora de propósito, porque são coisas que você não pode controlar. Ninguém pode controlar o tempo.
Então, como é que eu vou ficar angustiado com algo que eu não posso controlar? Né? Ficar assombrado com o futuro é perder tempo de viver o presente. O jeito de controlar a ansiedade, né? O passado você não pode mais modificar, o futuro ainda não chegou. Mas tantas pessoas ficam amarguradas e assombradas mesmo com a possibilidade, com a certeza, em condições normais, de que o tempo vai passar e que todo mundo vai envelhecer. Então, assim, o exercício do se desapegar não é apenas das coisas que aconteceram, não é apenas das coisas do passado que estavam lá dentro da nossa caixinha, que a gente fez a seleção e desistiu de uma porção de coisas, né? A gente tem que trabalhar um pouco o conceito do desapego de uma ideia, né? Que é essa ideia de futuro, do futuro que vem a representar a velhice, vem representar uma porção de rugas, uma porção de celulite, uma porção de... Parece que a velhice é um defeito, né? O jovem e até as pessoas que já estão com um passinho dentro dessa fase mais madura da vida, acaba olhando para a velhice como se ela fosse um defeito terrível e não como com um olhar mais generoso. A velhice ela pode ser muito linda. Se você não carrega dentro de você esse peso, essa amargura de não se lembrar, né? Quando você se lembra que você se despede das coisas todos os dias, aquilo que a gente falou logo no comecinho, quando nós começamos a conversar, você se despede das coisas, você se despede do dia, né? Você se despede da infância, você se despede da adolescência, você se despede do curso que você acabou de fazer. Por que a gente não pode entender que a gente também se despede, pode se despedir suavemente da vida? Existe um temor muito grande, um preconceito. Parece que a morte ela tem que ficar guardada dentro de uma caixinha como se ela não fizesse parte de nada, né? Pensar a morte é pensar a vida. É como é que eu quero viver. Como é que eu quero viver? Porque eu posso chegar na minha velhice, eu posso chegar Nossa, eu posso chegar muito de bem com as minhas ruguinhas ali na frente. Eu não estou falando da gente evitar de fazer uma... Não estou fazendo nenhuma apologia, né, a negação da cirurgia plástica, não é nada disso. Fazer uma cirurgia que vá fazer com que você se sinta com a sua autoestima muito recuperada, alguma coisa reparadora, algo que te incomoda mesmo, que inviabiliza a sua convivência social tranquilamente, eu acho que está tudo bem, né? Cuidar da aparência é ótimo, cuidar da saúde é muito bom. Mas essa invenção de que a velhice é feia, isso é um conceito que a gente tem que tirar da caixinha, né? A velhice é linda, ela pode ser maravilhosa. Basta que você viva aqui hoje o seu presente, não assombrado com a possibilidade Não adianta nada, né? Você ficar aqui sentado com medo de ficar velho, né? E não aproveitar esse momento aqui. Quando você chegar lá, você também vai estar no momento presente. Gente, cada fase da vida traz uma sabedoria, tem a sua sabedoria, né? Quantas vezes a gente não olha e vê a simplicidade da criança que diz uma frase, que faz uma brincadeira, e a gente fala, a sabedoria da criança, né? Que é uma sabedoria completamente intuitiva. O jovem tem a sabedoria da juventude também,
né? O ímpeto da juventude é uma coisa muito bacana, muito sábia, porque é essa sede de buscar a experiência, né? Essa sede de fazer coisas novas, de ir ao encontro do inusitado, né? As surpresas que a vida pode trazer. A sabedoria da vida adulta, lá dos 30, né? Quando você chega nos 30 anos, tem toda um caminho para percorrer. A gente, quando chega nos 30, nossa, se acha tão cheio de vida, de vitalidade. É uma idade bacana mesmo, é uma fase bacana da vida, de você afiar, aguçar o seu raciocínio, né? Essa mente racional que vai se desenvolvendo, que vai se aperfeiçoando. Aos 40, aos 50, tudo isso, quem tá bem, quem vive bem o seu momento presente, não sente, não percebe que envelhece. Porque a mente não precisa envelhecer, a emoção não precisa envelhecer, né? O coração não precisa envelhecer. E o corpo é inevitável que ele envelheça. Lógico, pode envelhecer com saúde, envelhecer com as nossas vaidades, as pequenas, as exageradas já estão começando a negar o tempo que passa, né? Mas o viver o momento presente, quando você vive intensamente o momento presente, você sabe delicadamente se desapegar. Não precisa ser algo brusco, né? Porque tudo vai acontecendo devagarzinho. Tudo vai acontecendo, não é que acontece, né? Então, assim, quando você conscientemente está no seu momento presente, sem se assombrar com essa questão da velhice, você naturalmente vai se desapegando, é viver bem. Quando você chega ali na frente, não ficou nada para ser vivido, você foi obediente aos seus anseios, né? Então, não tem essa aflição do eu vou ficar velho. Quem fica pensando, eu vou ficar velho, já está envelhecendo antes do tempo, né? Está envelhecendo antes do tempo. Quem fica amargurado com esta visão da velhice está negando o tempo que passa, né? E é uma bobagem a gente fazer isso com a gente mesmo. Você fica se punindo porque o tempo passa. Então, existe uma coisa muito legal da gente se desapegar, de pensar em se desapegar, que é o de tentar controlar coisas que são incontroláveis. É um engano, é uma ilusão imaginar que você está controlando o tempo. Através de tantos comportamentos ou de tanto artifício que a gente busca, né, para enganar a gente mesmo e dizer, não, o tempo não está passando, o tempo não passa, né? E por trás de toda essa fachada da tentativa de ficar nessa eterna juventude, existe uma amargura mesmo. É uma amargura, e envelhecer com amargura é uma coisa muito ruim, né? Então, assim, um dos desapegos mais bacanas que a gente pode exercitar é o desapegar-se do controle mesmo. Nós não temos controle sobre quase nada. Sobre quase nada. Os poucos que a gente tem dizem respeito só a gente, né? As nossas próprias questões. Então, eu acho que para a gente finalizar essa jornada de desapego, eu acho que a gente precisa mesmo parar para dar uma refletida bem honesta, né, a respeito das coisas que a gente quer ter presas na mão da gente, daquilo que você pode soltar, do que você deve soltar.
para que você passe por todas as fases da vida de uma forma mais suave, de uma forma mais serena. Esse ano é mais um ano que está passando. Você pode fazer valer esse ano. Com tudo que o teu momento presente, a tua idade, 20, 30, 40, 80, com tudo aquilo que você carregou de sabedoria desses anos todos vividos, agregar tudo isso dentro deste ano que passa, sem medo do futuro, porque você não tem controle nenhum sobre isso. A gente fala em desapego e parece que é uma coisa assim, parece que é um bicho de 7 cabeças e ao mesmo tempo parece ser algo tão simples. Mas tem um ingrediente que a gente pode colocar nesse exercício do desapegar-se, que é um ingrediente fundamental, no meu ponto de vista, para que a gente vá preparando, né, o terreno, a estrada, para os caminhos que a gente escolhe percorrer. Esse ingrediente, ele se chama gratidão. Quando você reconhece que as coisas que você viveu, as coisas que você aprendeu, elas estão te formando, estão fazendo de você uma pessoa melhor, uma pessoa com muito mais experiência. Quando você se lembra dos momentos difíceis mesmo, que você passou com outras pessoas, de todas as situações que te provocaram alguma dor, alguma marca, algum sofrimento, né? E você se lembra de olhar para trás e agradecer, porque são essas situações mesmo que acabaram fazendo de você uma pessoa melhor, que te proporcionaram mais aprendizado, mais bagagem, mais carga de experiência para você levar para a sua vida. Esse sentimento, a gratidão, ele ajuda a gente a abrir mão. Quando você olha e você é grato, você constrói dentro de você um nicho de paz, um nicho de sossego. Lá no comecinho, a gente deu o exemplo das roupas, né? Do tirar as roupas do armário e de se lembrar de cada momento que passou com elas, etc., agradecer tudo o que aconteceu. Quando a gente faz isso, experimente fazer, fica muito mais fácil de você dobrar a roupa e colocar naquela caixa ou naquele saco que vai ser doado, né? Porque você guardou com você o sentimento e todas as impressões que simbolicamente aquele objeto acabou te trazendo, né? E na vida acontece mais ou menos isso. Quando você vive as suas coisas, tem este olhar generoso e grato, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil de você se desapegar. Para abrir espaço para suas coisas futuras. E é a gratidão em cima de tudo aquilo que foi bom, mas é a gratidão em cima de tudo aquilo que a gente tem a sensação de que também não foi. Porque teve dor, porque teve peso, porque teve sofrimento. Mas se não fossem todas essas coisas, você não seria a pessoa que você é hoje, né? Mais cheia de experiências, mais... Nessa caminhada de mais um ano, não vou me estender demais, é claro que a gente faz planos para médio prazo, para longo prazo, enfim, sonhar, né? A gente sonha bastante.
e vai corrigindo o curso do nosso sonho conforme as coisas vão acontecendo, se é possível colocar isso tudo na realidade, né? Então, assim, nesta trajetória desse mais um ano que a gente está vivendo, que a gente vai viver, sistematizar um pouquinho só, né, para poder organizar esses sentimentos todos, é uma coisa bacana. Escrever o que foi, escrever o que você quer deixar no passado, virar a página, né, colocar mesmo uma página em branco para tudo o que se inicia, que pode ser o ano todo, que pode ser mais um dia, e acrescentar nessa trajetória toda sempre esse sentimento de gratidão. A gente sempre sugere que se faça de períodos em períodos, né? Essa listinha, esse inventário das coisas que passaram, das coisas que a gente deseja. Mas não precisa ser necessariamente assim, né? Não precisa ser em bloco. Eu acho que quando a gente cria mesmo essa consciência, volta um pouco o olhar no dia a dia da gente para essas questões do desapego, né? A gente não precisa deixar para fazer tudo isso sempre no final do ano, ou no final de algum período, ou perto do aniversário da gente, enfim, cada um escolhe uma coisa, mas já tem mais ou menos essa praxe da gente escolher o final do ano para poder fazer esse inventário, ver o que eu quero para o ano seguinte, enfim, e deixar para trás as outras coisas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer diariamente mesmo. Parece que é muito, mas não é não. Eu acho que a gente não leva 10 minutos no final do dia para a gente fazer esses pequenos inventários, né? Do que foi o nosso dia, quais foram as coisas produtivas, quais foram as coisas que a gente não quer repetir, o que foi que nós aprendemos, né? E fechar a página desse dia, deixar ali atrás o que a gente entende que não vale a pena repetir, né? Para poder abrir a página de um novo dia. Então, se a gente se acostumar a fazer esse exercício diariamente, a gente vai ver que a gente chega no final do período, né? No final do ano, ou de um mês, enfim, muito mais leve. E agradecer sempre ao final do dia, porque parece que é uma coisa formal, né? Ah, obrigado. Não, não é assim. É ter mesmo esse sentimento gostoso de, puxa, eu realizei, né? Eu vivi este dia. Isso é uma coisa muito gostosa, isso é uma coisa muito legal. E a gente não deixa de carregar, voltando ao assunto do medo de ficar velho, né? Do medo da velhice, a gente deixa de carregar esse ranço, essa coisa rançosa, né? De que ficar velho é uma coisa ruim, de que o tempo que passa é uma coisa ruim. Não é nada ruim, faz parte da vida. Faz parte da vida, né? Então, assim, fazer esse exercício... Eu não vou nem falar diariamente, gente, porque eu sei como que a vida funciona, né? Tudo é muito rápido, muito dinâmico e tal. Mas se a gente fizer uma vez por semana, no finalzinho do domingo, quando a gente estiver indo dormir, né? Pensar em como foi a semana da gente, como é que a gente quer que comece a nossa próxima semana. Gente, quando a gente se livra da carga das dores, da carga das mágoas, quando a gente traz com a gente a impressão das coisas boas mesmo que a gente viveu, da certeza de ter vivido todas as suas questões
com profundidade, com consciência e, fundamentalmente, não ter esquecido de fazer aquele exercício da gratidão, a gente pode caminhar passo a passo com a beleza da juventude de todos os anos. O que eu acho que pode ficar bastante marcado para esse ano que se inicia, bastante desejoso, no fim das contas, é relaxar. Relaxar diante dos medos do envelhecer, dos medos, vou falar mais uma vez, né, dos medos do tempo que passa. Porque o único tempo que existe de verdade é o momento presente. Não existe outro momento na vida da gente a não ser o momento presente. Se puder fazer um inventário diário, é bom. Se puder fazer um inventário semanal, é bom. De tudo aquilo que você quer deixar para trás, para poder abrir espaço. Para poder abrir espaço para um caminho livre, para que a vida possa continuar acontecendo. Um caminho livre para você colher aprendizado de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você plantou. Enfim, eu acho que o ano e a vida, né, este ano e a vida toda pode ser muito boa quando a gente fica leve, quando você deixa para trás uma carga que não te serve mais, né? Então, assim, vamos trabalhar para a gente se desapegar, para a gente deixar para trás aquilo que não nos serve, trazer junto com a gente a doçura de tudo que foi útil e seguir em frente levinho, sempre no dia de hoje, sem temer o tempo que passa.